Vocês já têm consciência de que somos peregrinos? Então, o que significa peregrino? Eu estou de? Tem certeza? Então, se eu estou de passagem, primeira coisa que eu não posso ter na vida é acúmulo, ok? Como é que a gente anda com muito peso, não é? Não anda. Então, enquanto a gente está nesse caminho de peregrino, a gente pode fazer a nossa caminhada com a presença da Mãe de Deus. E eu queria perguntar para vocês, como é que vocês têm a relação com Nossa Senhora? Porque às vezes a gente reduz Maria. Porque Maria pode ser, e ela é a Imaculada, a Mãe de Deus, a Rainha do Universo. Então ela fica tão inatingível que eu não chego nela. Eu posso ver Maria como, o que Isabel falou para ela? Você bem-aventurada és tu, porque acreditastes. Posso ver Maria como uma primeira e grande discípula de Jesus. Então, por isso, ela pode ser a minha mestra, porque ela já fez o caminho antes de mim. Mas eu posso ter uma relação com Nossa Senhora, reduzindo Maria a uma santinha, a quem eu vou e peço favor, faço novena. Então, eu reduzo a Mãe de Deus. E ela serve para mim só como uma santinha. Uma hora é Nossa Senhora de Lourdes, outra hora é Nossa Senhora Aparecida, outra hora é Nossa Senhora de Fátima, outra. Mas ela não é a minha mãe. Ela não é a minha mestra. Ela não é aquela que me ensina o caminho que ela já fez. O que é, quando Nossa Senhora esteve em Fátima, ela pediu aos meninos que se consagrassem ao coração imaculado dela. O que é consagrar ao coração imaculado? Quando eu consagro alguma coisa, eu reservo para um uso sagrado. Quando eu me consagro a ela, eu me consagro para que ela me forme. Eu sou consagrada pelas mãos dela a Deus. Compreendem? Eu entro na escola dela para poder ser com Ele. Então, o que a gente aprende quando a gente escolhe Maria para ser a minha mestra, minha mãe e minha mestra? Maria não recebeu a gente só aos pés da cruz. Quando ela gerou Jesus, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, ok? Então Maria não gerou só a cabeça, ela gerou o corpo. Então nós já somos filhos dela há muitos anos, enquanto ela gerava Jesus. É claro que às vezes a gente não tem uma relação de intimidade com ela. A gente não leva para ela as coisas e fala, intercede por mim. Porque quando eu era criança, a gente aprendia que tudo que a gente queria, a gente pedia, ô mãe, pede o pai para mim. Não é assim? A gente sempre pedia a mãe como intercessora. Então Maria é a grande intercessora nossa. É mãe, é mulher, sem pecado. Mas mulher. Qual foi a última palavra que Jesus falou para ela na cruz? Qual? Ele falou, mulher. Foi a última palavra que ele referenciou a ela. Mulher. Então, antes de tudo, ela é uma mulher. Então, ela entende. Mas Maria, eu entro na escola dela para me consagrar, para aprender a grande lição da vida e para mim a mais difícil de todas. O que Nossa Senhora falou para os discípulos? Não, não era discípulo na época, não. Era os funcionários lá em Caná. O que ela falou com eles? Fácil, né? Fazei tudo o que ele vos... Facinho. Só que não. Falar, seja feita a vossa
fácil demais. Então, o sim de Maria mudou a história do mundo. Quando ela disse sim, ela entregou para nós Jesus. Compreendem? Que permanece conosco. Mas foi por causa do sim dela. Então, tudo que nós vamos caminhar com Maria é para aprendermos a falar, seja feita a vossa vontade. Não é um treinamento fácil, porque é uma guerra que eu vou travar com quem? Com quem que eu vou travar essa guerra? Comigo? É o meu ego? Eu tenho que tirar o ego e pôr Jesus no centro e falar, seja feita a vossa vontade de verdade, seja o Senhor absoluto da minha vida. E o quanto é difícil fazer a vontade do Pai. Por que vocês acham que é difícil? Por que vocês acham, de verdade? Vou fazer pergunta. Por que vocês acham que é difícil? Por que a gente quer a nossa? Hã? Pois é, mas por que é difícil falar, seja feita a vossa vontade? Por quê? Porque nós não confiamos no amor que Ele tem por nós. Então a gente acha que Ele vai escolher errado para mim. Eu nunca vou lá pedir opinião para Ele. Jesus, você conhece quando devo casar? Vai que Ele fala, não. Você fala, mas o senhor não viu Jesus, que Ele tem umas covinhas lindas? Ele fala, estou te livrando de outra cova, amiga. A gente tem lá coragem de perguntar para Ele? Tem não. A gente faz o contrário, a gente faz o que a gente quer, depois fala para todo mundo assim, reza para mim para ver se dá certo. Estou falando mentira? Não. A gente quer dobrar a vontade de Deus a nós. Por que nós fazemos isso? Porque não confiamos naquilo que eu falei com vocês, que você é um sonho de amor de Deus. Então, como nós desconfiamos desse amor, quando Ele fala, vai para cá, você fala, vou nada, que é isso? Agora eu quero fazer isso. Faz e dá errado. Aí volta, Ele dá colo, não é assim? É. E é tão mais simples quando confia. Então, uma primeira coisa que a gente vai aprender com Nossa Senhora é, seja feita a vossa vontade. O caminho de Nossa Senhora foi liso assim, não foi? Foi? Nó. Quantos sims ela disse a Deus? O dia inteiro. O dia inteiro. Vocês imaginem quando menina, 13 anos, recebe essa proposta do anjo, fala, você é cheia de graça. Maria é a grande obra de Deus, né, gente? A obra, né, que é o sonho dele fazer com cada um de nós. Né? Maria é o paraíso onde Ele gosta de passear. Né? Aquela alma pura, sem pecado, que completamente entregue à mão dele, com uma fé que nem a de Abraão foi igual, inabalável, inabalável, uma confiança incondicional. Então vocês imaginem, ela engravida, não conta para José, porque Deus não tinha autorizado. Se fosse nós, a gente ia postar no Instagram, já estava lá no Instagram, você é mãe do Filho de Deus. A gente tinha contato para todo mundo e mais alguma coisa. Vocês imaginem que ela esperou Deus revelar a José que o filho era dele. É igualzinho a gente. Igualzinho, a mesma paciência. A mesma, igualzinho. O mesmo silêncio dela, né? Nenhum. Né? Então, Maria esperou o anjo, José queria abandoná-la, o anjo veio e contou para José. Então, José aceitou. Então, vocês imaginam a caminhada dos dois, quando eles vão para Belém, para o neném, para recenseamento, o caminho de Belém, de Nazaré a Belém, era um caminho, uma estrada, era tortuoso, e era uma época de muita chuva. Imagina, ela estava no lombo de um burro no último mês de gravidez. Quantas aqui grávidas sabem o que é andar no final de uma gestação em cima de um burro? Quantas andaria? Nenhuma. Estou falando mentira? Nenhuma. E ela foi. Quantas vezes ela deve ter dormido no relento? Ela devia olhar para o pai e falar que eu vou dormir com seu menino. É assim mesmo?
Deus fez o quê? O que fez? Mandou algum anjo lá? Arrumou um colchão? O que ela falou? Seja feita? Pode imaginar quando o menino foi nascer, que batia em cada porta, ela com dor de parto e ninguém abria? Aqui não tem lugar, aqui não tem lugar, aqui não tem lugar. Muito bem. E é lindo, lindo. Existe um livro que se chama Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Quantos tem? Aquele livro azul, ok? Vocês têm? Pouca gente tem. Nesse livro, Nossa Senhora descreve o parto dela. Por isso que ela continua virgem, sempre virgem. Porque ela fala que enquanto José ajeitava o local, ela entra em oração, ela entra em êxtase, ela começa a rezar, ela entra em êxtase, ela vê o céu aberto, os anjos curvados, todo mundo em adoração, e quando ela sai do êxtase, Jesus está nos braços dela. Então ela não sangra, ela não perde a virgindade, nem antes, nem durante, nem depois. É extraordinário, né? É Deus, né? É Deus, é Deus. Então você imagina, tudo que Maria vive, ela devia olhar para aquele menino e falar, como é que vai ser, né? Tem um livro que se chama Mística Cidade de Deus. Alguém já leu? 10 milhões de livros já pus para vocês lerem, né? Mística Cidade de Deus? Não. Mística Cidade de Deus é Maria. E ela conta que quando ia amamentar Jesus, ela beijava o pezinho dele e pedia permissão para alimentar o próprio Deus. É surreal, gente. Foi humano. Ela viveu tudo. Deu leite, amamentou ele. E ela fala, eu cuidei dele ano após ano. Infância, ensinou ele a andar, ensinou a falar, ensinou tudo. Imagina, a casa de Nossa Senhora tem a casa e no fundo, é tudo ligado, à oficina de São José. Jesus veio correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, amolava a mãe, amolava o pai, não é assim? Menino, humano. Tanto que São José é o patrono dos que escutam a palavra. Que a gente fica gritando, pai, patrono dos que escutam. Então, tudo que eles viveram, todas as angústias, você imagina quando Maria teve que fugir para o Egito. Eles tiveram que ir por um caminho tortuoso, escondido, porque nas principais, os soldados de Herodes estavam todos lá. Pode imaginar a angústia? Eu fico imaginando São José, que sou louca por ele. Acorda, José. Pega o menino e a mulher, porque eles estão atrás de vocês. Coitado, São José, não tem tempo nem de respirar, nem de pensar. Onde que eu vou ficar? Que emprego eu vou ter? Não tinha negociação. Não tinha cartão de débito nem de crédito, ok? Confiança incondicional. Foram embora. Foram assaltados na chegada a Egito. E São José teve que lutar com os bandidos. Tudo simples, tudo simples. Um bando de anjos atrás. Vocês imaginam quando esse menino cresce, esse menino volta. Fico imaginando quantas situações Maria passou. De olhar aquele menino e ela fala que viveu na terra o paraíso. Que ela estava com o amor da vida dela, José, e junto com Deus. E ela olhava para ele e falava assim, que dia vai ser, né? Como é que vai ser isso, né? E tinha que dizer sim a tudo. Imagina Maria, sua vizinha, lavando, passando, que ela fez isso. Ela lavou, ela passou. A vida foi normal. Imagina, ela esperou o silêncio de Deus 30 anos. Nós falamos uma coisa para Jesus, ele está demorando, fala, não, mas Deus não me escuta. Não é assim? Deus não me escuta. 30 anos Deus ficou em silêncio. Porque o menino, o anjo veio, Simeão falou que uma espada ia passar nela, manda fugir para o Egito, fala, agora volta. Voltou em silêncio. Pode imaginar? Igualzinho a gente, mesma paciência. E ela esperou. Esperou para poder ajudá-lo. E quando ele começa a vida pública, ele pega ela pela mão e ela tem que amadurecer da noite para o dia. O crescimento de fé de Maria não foi uma coisa brincadeira. Então ela teve que fazer o caminho, ela teve que andar atrás do filho dela. Ela teve que aprender a dizer sim a cada coisa que ela não entendia. As coisas aconteciam, ela guardava, meditava e falava, como é que vai ser isso? Ela meditava. Maria foi acreditando em contemporaneidade. Não sabia de nada que ia acontecer. Ela não sabia. As coisas foram acontecendo e ela vendo as coisas acontecer. O Novo Testamento começa com ela e ele. Imagina.
Então, você se imagina quando ela foi acompanhando tudo, e quando ela viu a coisa crescendo, ela viu aquele filho virando o que estava virando. Vocês podem imaginar quando ela viu o filho dela sofrendo. Então, ela viu a dor da cruz, quando ela viu esse filho carregando uma cruz. Quando ela viu ele sendo, na flagelação, ela viu o sangue. Quando ela viu ele sendo pregado numa cruz. Quem já leu o livro, quem assistiu o filme do Mel Gibson? Pois é, aquele filme é descrito no livro da Catarina Emmerich, né, que é uma grande mística da igreja, e ele descreve, o Mel Gibson consegue retratar com detalhe, que na hora da crucificação ela pega as pedras e segura na mão, até ela conseguir soltar. Eu não consigo imaginar a dor dela, não consigo imaginar, porque foi uma mistura de dor, de solidão. José tinha morrido, não tinha mais família, os discípulos dispersaram, ficou João, que era um adolescente, e ela segurando ele no braço, morto. Fico imaginando que ela devia olhar para ele, ela foi a primeira adoradora das Santas Chagas, né? Que ela deve ter beijado todas. Via aquele menino morto no braço dela e pensava assim, mas o Gabriel falou que o reino dele não ia ter fim. E ele morto, desfigurado. Ela sabia quem ele era. E ela permaneceu naquela elegância, na fé e na confiança incondicional. Por isso que hoje, que é sábado, né? A gente vive o sábado como o sábado da espera. É o sábado da espera. Maria passou o sábado na espera. Não tinha nenhuma resposta, os discípulos estavam desaparecidos. Deus em silêncio absoluto e a ausência do filho dela. Claro que a primeira testemunha da ressurreição foi quem? Quem foi a primeira testemunha da ressurreição? Claro que foi ela. Você acha que ele não foi ver ela primeiro? Falou, mãe, estou aqui, fica tranquila. Estou de pé. Isso é escandaloso. Então, Maria viveu um caminho. Depois ela permaneceu com os discípulos em oração. Ela permaneceu com os discípulos em oração até Pentecostes, e depois não se fala mais de Maria, provavelmente ela foi assunta aos céus. Mas ela permaneceu em oração. Então nós temos muito que consagrar a ela, pedir a ela que a gente seja filho, de verdade filho dela. Fala, senhora, me ajuda porque eu quero voltar para o seu filho. Eu quero voltar para casa. Então me ajuda a ser uma mulher, uma mãe, uma esposa e uma filha do Altíssimo. Me ajuda a conseguir viver a vontade dEle todos os dias da minha vida, como a senhora viveu quando a senhora não entendia nada. Me dá essa confiança incondicional. Quando tudo está preto, me dá confiança. Se eu estou com Ele, se você está com meu filho, Ele vai conduzir. Me dê confiança incondicional no seu poder de intercessora, porque a senhora está do lado dele. Então a senhora bate nele e fala, olha lá, meu filho, por que eu amo rezar a Ave Maria? Na segunda parte da Ave Maria a gente fala assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que hora? Agora. Mãe a gente grita no aperto, né? Pai pode ser para depois, né? Geralmente pai é para dar dinheiro. Mas no aperto a gente grita mãe, não é assim? Porque mãe é agora. Então os dois momentos mais importantes da nossa vida é agora e na hora da morte. Esses são os dois momentos da nossa vida de maior importância. Então, porque eu só tenho agora para amar a Jesus, agora eu estou passando um aperto, agora eu estou com medo, agora eu estou sob risco, me ajuda, mãe. Até agora, como disse São Bernardo, até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e foi por ela negado. Até nesse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer. Então, Nossa Senhora, em 1917, né, ela aparece em Fátima para as 3 crianças e pediu para nós fazer o quê? Nós, filhos dela, fazer o quê? A gente reza dia santo nas festas, né?
Se eu sei que o caminho é esse, por que eu não obedeço? Qual é a nossa dificuldade? Quando ela falou, os casais que rezarem o terço todos os dias, eu lançarei um manto sobre suas casas e protegerei de muitos perigos. Quantos de vocês aqui, casais, estão rezando o terço todos os dias? De verdade. É de chorar. É de chorar. É de chorar, porque é um pedido de mãe que a gente não está obedecendo. E aí depois é tantos problemas, e hoje dentro do meu consultório, além de tudo, eu receito o terço para rezar. De tanto problema que as crianças estão. É de chorar. Essa semana eu recebi uma criança, uma adolescente de 12 anos, que entregaram o celular aos 3. Ela precisa de tratamento urgente e grave aos 12, porque a doença que foi instalada psiquiátrica é da mais alta gravidade. Mas é responsabilidade de quem? Pai e mãe, que entregou o celular quando ela tinha 3 anos de idade. E o celular, a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela é igual uma faca. Ela mata alguém e descasca a laranja. Se vocês olharem qualquer imagem da Apple, é maçã mordida, né? Então eu falo que o pecado entrou na nossa casa silenciosamente. Silenciosamente. E eu vejo as coisas acontecendo assim, da pediatria que eu comecei e da pediatria que eu tenho que viver hoje. Porque nós baixamos a guarda nas nossas casas quando nós tiramos o terço. Onde Maria entra, o pecado sai. O problema é ela entrar. O problema é desligar uma televisão. O problema é eu falar que eu rezo o terço e consagro a minha família a ela. E me entrego a ela e falo, dirija meus filhos, conduza meus filhos. Me ajuda a formar filhos para Deus. Me ajuda a estar nessa sociedade pagã e ser cristã. Porque você construir uma família cristã no mundo de hoje é estar num barquinho a remo em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Só não afunda porque tem Deus Nossa Senhora, senão tinha afundado. Não é uma brincadeira, é uma luta que se a gente não assegurar no terço, nós não vamos vencer. Não tem outra razão. Nunca se gastou tanto com doença psiquiátrica. Nunca tive criança com 10 anos tomando 3 remédios de tarja preta. Por que o povo está tão doente? Porque nós tiramos o terço de casa. Pode ter certeza que eu estou falando com vocês. Nós abrimos guarda. Então nós somos cristãos, mas andamos com um pé no mundo e outro em Deus. Fala, não, isso eu faço, isso eu não faço. Então Nossa Senhora pediu para rezar o terço, não fazemos. Nossa Senhora pediu, consagre ao Sagrado, ao Coração Imaculado. Quantos de nós fizemos isso? Não fizemos. Faça a devoção dos primeiros sábados. Filó, o que é isso? No primeiro sábado de cada mês, a gente vai assistir missa, vai confessar, vai rezar o terço, vai meditar, vai ler um trecho do livro, aos sacerdotes, os filhos prediletos dela, rezar para o Papa e rezar para o Luca Pascarotti, esqueci o nome do novo agora. E a gente, Pescatori, né? Luca Pescatori, é isso? E aí nós não fazemos, e achamos que está tudo certo, que está tudo normal. Por que não fazemos? Porque não cremos. Não cremos, é isso que eu estou falando, nós reduzimos Nossa Senhora. Na hora do aperto eu vou lá e falo, vou fazer uma novena. E ela não é minha mestra, ela não é aquela que eu falo, me ensina o caminho. A senhora que já andou atrás de Jesus, me ensina a domar a minha vontade, me ensina a me dispor diante dele e falar, seja feita a vossa vontade. Me ensina, Senhora, a viver como Deus agrada. Interceda por mim, interceda pelos meus filhos, pelos meus maridos, interceda por eles. E esses dias uma cliente falou comigo, chegou lá chorando, ô Filó, meu marido foi transferido lá, nem sei, longe, e está difícil com os meninos pequenos, não consegue emprego aqui em Belo Horizonte. Falei, reza o rosário. O rosário? Falei, gente, o povo quer um milagre, mas não quer o sacrifício, né? Luta. Eu falo, mas vocês estão querendo o quê? Mágica?
Mágica, estalar o dedo e falar, Senhor, aqui, faça a minha vontade, traga meu marido de volta. Tem hora que a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. Eu aperto e saio. Falo, reze o rosário, entrega essa causa à Nossa Senhora, que família não fica separada. Ela me ligou depois de um tempo e falou, Filó, estou impressionado, funciona, né? Eu falei, minha filha, não é que funciona, minha filha. Hoje a missão mais difícil da igreja é reevangelizar os batizados. Porque os batizados não sabem de nada. Porque qual que é a primeira consagração que nós fizemos? Quando que vocês fizeram? Primeira consagração de vocês? Batismo, que lindo, todo mundo sabe. Vive o batismo? Claro que não. Quer viver como filho do Altíssimo. Que a partir do momento que você é batizado, você recebe o Espírito Santo de Deus, você sai da função de criatura e passa a ser filho do Altíssimo. Quantos sabem disso? Que o seu comportamento revela a sua filiação. E o seu comportamento é para viver de acordo com Ele. E Nossa Senhora falou, fazei tudo o que Ele vos disser. A distância que nós estamos disso é assustadora. A gente quase fala com Nossa Senhora aqui, manda Ele fazer tudo o que eu quero. É fazer tudo o que Ele vos disser. Vocês vão ter uma preguiça mortal de rezar o terço. Vai dar sono, vai ter uma dor de cabeça insuportável. Tudo vai acontecer para vocês não rezarem. Jesus fala, um livro que se chama, o título é em latim, mas ele é em português. Não sei quantos de vocês já leram, que se chama Insinieso. Alguém aqui leu? Alguém leu? Ninguém? Ali, 2, 3 pessoas leram. Esse livro é maravilhoso, não é? Maravilhoso esse livro. Não tem nada igual. Jesus escreve isso, na verdade, a relação dele com o monge, na verdade o livro é para os padres, mas ele fala, e para todos quantos eu permiti que chegue às mãos. Como a gente é atrevido, né? A coisa chegou na mão. Né? Mas o livro é impressionante, Jesus fala, depois da Santa Missa, a oração que mais agrada a Deus é o... Que pena que ninguém descobriu isso. Isso aqui é a maior arma que alguém pode andar na mão. Fala, coitada, você reza o terço. Oh, minha filha, você não sabe o que é rezar terço. Isso é a maior arma que existe. Maior arma que existe. Não tem ninguém mais, que tenha mais poder. Ninguém pode com a mulher que reza. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode com alguém com o terço na mão. Ninguém pode. Porque aonde ela entra, o mal... Que pena que a gente não convidou ela para entrar até hoje, né? Nas nossas casas. Não abrimos a porta e fala, entra, a casa é sua. Entra, toma conta da minha casa. Entra e tome a rédea. Seja provedora, me ajuda a ser esposa, me ajuda a ser mãe, me ajuda a ser mulher, me ajuda a ser filha do Altíssimo. Me ajuda. E ela fala que as casas que ela é convidada a ficar, ela cuida dos bens, das necessidades espirituais e materiais. Ela sabe o que a gente precisa? Maria sabe, mas a gente prefere não tê-la como mestra. Aí a gente tem uma imagenzinha que de vez em quando a gente põe uma florzinha. É importante pôr a flor, é importante pôr a vela, mas é importante eu dar o meu coração a ela. Falar, a senhora me ajuda? Eu quero ser de Deus igual a senhora foi. Eu quero ser obediente a Ele igual Ele foi. Eu quero que Ele olhe para mim e fala, essa é minha filha. Não me deixa ser uma filha adotiva que Ele se envergonhe. Ou que Ele se arrependa de ter criado. Não me deixe. Mas se a senhora não me ajudar no caminho, eu não darei conta. O padre falou comigo que aqui tem a devoção dos primeiros sábados. O povo é que não vem. Que pena. Quantas graças vocês estão perdendo? Quantas coisas vocês estão perdendo? A devoção dos primeiros sábados, que foi um pedido da nossa mãe. Então é preciso entrar, consagrar-se a ela, é entrar na escola dela, falar, a senhora me aceita na matrícula? Me ajuda. Igual mãe anda, filho anda, mãe para, o filho para, não é assim que o menino fica? Na barra da saia da mãe. E eu falo com ela, quando me consagrei, eu falei com ela, recebe esse menino aqui com os cabelos desalinhados. Sabe aqueles meninos que acordam que só misericórdia, os cabelos? Eu falo, alinhe os meus cabelos
para eu ser apresentada ao rei. Um dia eu vou chegar diante dele. E eu não quero chegar com meus cabelos desalinhados. Então, caminhar com Maria, Deus deixou 3 grandes mistérios: a cruz, Maria e a Eucaristia, para que a gente possa contemplar em silêncio. Quanto mais a gente olha para Maria, mais a gente fica impressionada com a elegância, com a discrição, com o silêncio. Como a gente precisa aprender a silenciar com ela, a esperar de Deus. Se eu falei com a minha mãe, ela vai deixar de me atender? O menino te entrega um negócio para fazer. O menino fica: mãe, já fez? Mãe, já fez? Você fala: menino, dá um tempo. Esperar. Aprender a esperar. Aprender a obedecer a Deus. A obediência dela foi uma coisa impressionante. E como que nós somos desobedientes? Pois se a mãe pediu tem um século, o povo não obedeceu até hoje. Ela só pediu para rezar o terço é 15 minutos. E ela falou que a devoção do Santo Terço dependerá a paz do mundo. Filó, você acredita que se eu rezar o terço, consagrar e for fazer a devoção dos primeiros sábados, isso vai ter a paz do mundo? É porque Deus é assim. Ele pede uma coisa pequenininha para um efeito extraordinário. Ele pediu o sim dela, a colaboração dela, e fez a obra da salvação. Lembra do sírio, claro que eu esqueci o nome dele, né? Lógico, né? Aquele leproso, esqueci o nome dele, que veio para Jerusalém, para Israel, para poder se curar, porque ele tinha lepra. Naamã, o sírio, obrigado, Naamã, o sírio. E ele chegou lá e foi atrás do rei, e o rei falou, rasgou a roupa e falou: que não sou eu. Aí foi atrás do profeta, de Elias. Elias nem saiu da tenda, o dia que ele estava ficou. Falou: quer curar? Ele falou: manda ele lá entrar 7 vezes no Jordão. Ele ficou bravo, Elias não saiu, ele era uma pessoa importante. Elias nem apareceu. E ele foi embora bravo. Falou: vê se eu andei isso tudo para entrar na água e sair. Ele foi embora bravo. Aí um servo dele foi atrás dele e falou: mestre, mas nós já chegamos até aqui, meu filho. O que custa entrar na água 7 vezes? Custa nada. Já chegamos até aqui, ué. O homem de Deus falou que é isso. Aí convenceram ele foi emburrado, né? 7 vezes entrar e saiu com a pele igual de um bebê. Então é isso. É a desproporção do que Deus manda entrar na água e a cura. A desproporção da gente rezar o terço e ter a paz no mundo. Então, eu acho que a gente precisa pedir primeiro a ela a graça de abrir o ouvido, que foi o evangelho de ontem, que Jesus curou o surdo mudo, falou Efatá. Aprender a abrir o ouvido para ouvir o pedido dela, que fala: fazei tudo o que ele vos disser. Fala: minha mãe santíssima, me dê a graça do silêncio, porque se eu não silenciar, eu não vou dar conta de ouvir o que ele quer, e eu vou rezar achando que eu estou escutando o que ele quer, eu estou falando o que eu quero. E como é difícil essa entrega, como é difícil essa consagração, e ela pode nos ajudar, porque ela é mãe. Então, se eu falo com ela assim: dá essa maçã para Jesus, para Deus Pai, é o nosso pedido. Como é que eu vou dar uma maçã para o Criador do mundo? Aí ela pega uma bandeja de prata, dá uma melhorada no nosso pedido, entrega para ele e a gente ganha, entendeu? Sem intercessão de mulher, de mãe, que sabe de tudo. Eu desconheço um poder como o terço, sabe? E é impressionante a quantidade de gente que não sabe rezar. Uns anos atrás, lá no hospital, eu já deixava impresso no CTI como é que se reza terço para entregar para as mães. Porque ninguém sabia nada. Nada. E aí, estava com um bebê, que a família já estava no hospital há alguns meses, entubada, grave, muito grave. A neném era gemelar, o marido estava no interior com outra criança. E nós fomos, né, operamos, não vai dar conta, vamos rezar, vai dar conta, volta. E aí chegou um momento que, né, já está cansado, o hospital cansa, não é brincadeira.
as coisas não resolvem, o menino sai do respirador, menino magrinho, desnutrido, que é a luta. Ela falou comigo assim, doutora Filó, eu não aguento mais. Conversei muito com ela, ela falou, eu não aguento mais. Eu estou desistindo. Aí no dia seguinte, eu cheguei perto dela, falei com ela assim, eu trouxe uma arma para você. Ela tomou um susto e falou, que é, doutora Filó? Você falou que não dá conta mais. Acho que ela achou, né, coitado do doutor Filó, achou que eu vou suicidar. Falei, eu trouxe uma arma para você. Ela falou, que arma, doutor Filó? Falei, eu trouxe o terço para você rezar. Conhece? Já ouvi falar, né? Sempre tem uma avó que reza, né? Já ouvi falar. Mas eu não sei rezar terço, doutor Filó. Falei, tem importância não tenho nada para fazer no CTI, a gente já senta e reza. Senta, vamos sentar. Mas eu não sei ler não, doutor. Que importância não, Nossa Senhora entende. Bolinha grande é Pai Nosso, sabe rezar Pai Nosso? Bolinha pequena é Ave Maria. Vamos rezar. E assim foi. E reza de madrugada, não estou conseguindo dormir, está difícil demais. Reza. Fala de mãe para mãe. Me socorre, me ajuda, intercede por mim. A pessoa falou, vai ter que fazer tracostomia, vai ter que fazer gastrostomia, vai ter que fazer tudo, todas as ostomias. Falei, Deus é que sabe, né? Então, a menina foi respondendo, foi ficando diferente. Falei, pô, esse negócio está ficando diferente. Essa menina começando, parou de vomitar, está aceitando a dieta, o negócio está mudando. E ela foi mudando, foi ficando boazinha. Falei com a mãe, nós estamos vencendo essa história. Aí ela estabilizou, falei, nós vamos entubar. Filó, 3 meses entubada, tem que fazer tracostomia. Falei, Deus é que sabe, né? Tem que fazer tracostomia, quem manda é Ele. Então, nós vamos preparar. Uma quinta-feira, nós começamos a dar corticoide. Falei com a mãe, dobra a reza, esse fim de semana eu que estou de plantão, dobra a reza, vamos dobrar a reza. E na segunda, liguei para o broncoscopista, falei com ele, você vai estar na Santa Casa segunda cedo? Então fica preparado, que nós vamos tirar uma criança do respirador, pode ser que você tenha que descer aqui, para você poder fazer a broncoscopia, para ver se a gente vai ter que realmente fazer uma traqueostomia nela. Tudo preparado, falei com a mãe, reza demais, reza rosários, um atrás do outro. Vamos rezar, já pedimos a Nossa Senhora. Ela é mãe, ela sabe que as famílias estão separadas, tem que juntar todo mundo, vamos embora. Na segunda-feira, depois da corrida de leite, nós fomos tirá-lo do respirador. Aí estava todo mundo reunido em volta do berço, fisioterapia, gente, todo mundo. A mãe não estava. Aí tiramos ela do respirador, eu olhei para a turma, falei, gente, respira, porque a neném já respirou, viu? Ninguém respirava, né? Estava todo mundo em pânico, já com a coisa na mão, preparado para ter que reentubá-la. E ela respirou, falei, nenhum barulho? Ficou todo mundo olhando. Nenhum barulho? Não fez no estridor? Nenhum barulho? Não teve estenose? Nada. Desce o coitado do broncoscopista igual um doido para fazer broncoscopia, para ver se ia ter que fazer a traqueostomia de urgência ou reentubar. Ele falou, o que vocês fizeram? Não tem nenhuma lesão. Não tem nada. A saúde do respirador para o ambiente. Aí isso foi na segunda. Ficamos vigiando a menina terça. Quarta, nada acontecia, né? Quinta-feira, quando a mãe entrou no CTI, eu falei, tem outra novidade. Ela falou, doutor, você vai me matar? Eu falei, vou não, minha filha, só de alegria. O que é agora? Eu falei, alta. Essa mulher caiu de joelho e disse, essa mulher caiu de joelho e falou, segurando o terço, e falou assim, doutora Filó, por onde eu passar na minha vida, eu vou dar testemunho do poder dessa oração que eu nem sei contemplar, mas eu rezo, Pai Nosso, Ave Maria, e Nossa Senhora ouve, intercedeu. Porque para esse menino com 3 meses, qualquer um de nós que internar no CTI, com 7 dias está com traqueostomia, qualquer um. 3 meses entubado. Foi embora lisa e solta. Quem pode fazer isso? Só Deus. Então, eu conto essas coisas para que vocês acreditem que a oração tão simples, Jesus fala nesse livro em Cinieso, essa oração foi criada no céu, ele fala, para os corações simples. Porque enquanto vocês rezam, as doenças mais improváveis de curar são curadas. Eu derramo as graças através das mãos da minha mãe.
E ele fala, o terço, porque o corpo do terço, né? Na verdade é Pai Nosso e Ave Maria. Mas na verdade a alma do terço são os mistérios da nossa salvação. E no início eu estou rezando os mistérios de Deus. Depois eu estou rezando já os mistérios da minha vida, sob o olhar de Deus e de Maria. É extraordinário. Rezem o terço, vocês verão o que irá acontecer nas famílias de vocês. Eu conheci uma senhora que teve 12 filhos. Então ela falava com Nossa Senhora, vamos criar os meninos de meia? De meia. Eu vou criando, eu rezo o terço, a senhora faz o resto. Ela teve 3 filhos sacerdotes. Entregou para quem? Maria. Ela fala que a casa que ela entrar e que a gente colocá-la como senhora daquela casa, rezar o terço, ela fala, eu irei conduzir os seus filhos para que eles possam cumprir a vontade que Deus tem na vida deles. A luta que nós estamos tendo com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Nunca vi uma geração tão infeliz, tão sem desejos, tão sem paixão pela vida. Uma turma tão superficial, uma turma que já não raciocina mais. Uma turma sem desejo, sem alegria. Um povo morto, porque está faltando o brilho de uma mãe. Rezem pelos filhos de vocês, reza o casal junto, ela vai proteger dos maiores flagelos que nós estão acontecendo hoje, que é a separação. Nossa Senhora falou que a última guerra pessoal que o demônio ia fazer seria junto com a família. Ele iria bater nas famílias. E nós estamos permitindo, porque nós não blindamos a nossa casa com aquela que pisa na cabeça do mal. E é só 15 minutos para rezar um terço. É tão pouco tempo. Mas a televisão tem nos engolido, o celular tem nos engolido, e nós achamos que, rezar para Nossa Senhora, será que isso é real? É real. E ela é mulher, linda, maravilhosa. O dia que a gente conseguir ver, ela vai morrer todo mundo, já estamos de lá. Pode imaginar o espetáculo que poder ver uma mãe dessa que tem esse cuidado, esse carinho, esse zelo, que antecipa o seu desejo. Sabe como é que vai te ajudar? Porque ela já pede ao Pai. Pede ao Pai para mim. Experimenta entregar alguma coisa para ela. Experimenta. Fala com ela, a senhora me ajuda em tal coisa. E esquece, que falou para a mãe e largou para lá, ok? Entregou, né? Fala com ela, a senhora cuida para mim? E ela vai cuidar. Ela vai te conduzir. Ela vai começar a trabalhar o nosso coração. Um dia Catarina de Siena perguntou para Deus Pai assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ela conversava direto com Deus Pai, tem uma turma que tem mais privilégio. Ele falou, Catarina, você sabe que está fazendo a minha vontade se você tiver paciência na espera. É tudo que nós temos hoje em dia. Internet demora 1 minuto, a gente já está brigando com a internet, está lenta. Então precisamos pedir a Maria algumas graças. A graça do silêncio. A graça de aprender a ouvir a Deus. A graça de meditar as coisas dEle. E transformar o Evangelho em vida como ela transformou. Fazei tudo o que Ele vos disser. Eu tenho que ouvir isso, fazer com que isso chegue no meu coração e vire vida. E tudo que eu fizer, eu tenho que perguntar para Ele. O senhor está de acordo? Eu posso comprar esse vestido, o senhor está achando que ficou bom? Eu compro esse sapato, o senhor acha que está bom ou não? Tudo tem que perguntar para Ele. Dependente dEle, igual o ar que você respira. É assim, é entregue. Eu falo, o que a minha mãe faria? Lembra de uma coisa. O mundo hoje faz muito barulho, porque o barulho é igual uma droga, ele te dopa. E no barulho você não escuta, você não presta atenção em nada. O silêncio nos incomoda tanto que a gente liga um tanto de coisa ao mesmo tempo. Você chega dentro de casa, sai ligando as coisas, porque você não dá conta do silêncio. Porque na verdade o silêncio te confronta com você mesmo. E a gente precisa aprender a silenciar, para inclusive aprender a ouvir Deus. Isso é uma graça que a gente precisa pedir a ela. Me ajuda a fazer silêncio. Porque por que Maria era silenciosa? Por que vocês acham que ela fazia silêncio? Por quê? Então vamos pensar numa comparação. Vocês já viram um caminhão
vasculante andando, cheio, faz barulho? Faz? Não. O caminhão cheio, ele não faz barulho, porque ele está pesado. Maria era silenciosa, porque ela era cheia de Deus. Quando o caminhão vasculante passa vazio, ele passa batendo. Todo mundo que chega nos lugares, gritando demais, falando demais, aparecendo demais, é vazio. A pessoa silenciosa, ela é discreta e calada, porque ela já é cheia de Deus. Então ela vivia com Ele, para Ele, ligada nele, para estar atenta a fazer sempre a vontade dEle. Ele de verdade era o Senhor da vida dela. Ele de verdade era rei para ela. Era o Senhor dos senhores para ela. Então ela fez aquela coisa maravilhosa, que um dia ela cantou e disse: eu serei bem-aventurada, todas as gerações me chamarão de bendita. Por quê? Porque ela acreditou. Ela conhecia a palavra, ela ouviu, acreditou, disse sim e fluiu. Mas porque Maria mostrou para Deus aquilo que ela era. Quando o anjo faz a proposta para ela, ela fala com ele: mas como é que vai ser isso? Olha, eu sou isso, miserável, pequena, miserável, não dou conta. Mas o anjo falou: o Senhor dá jeito. Então, tudo certo. A gente não precisa apresentar para Deus aquilo que já não é, porque não é mesmo, nada. Mas aprende com ela a humildade, a delicadeza, a obediência. E Maria tem uma coisa que me encanta, além de tantas, que Maria, ela tinha um olhar para a necessidade do outro. Ela chegou nas bodas de Caná e viu que faltava vinho. E ela foi atrás de quem? Resolve. Ela não falou aqui: ó, estou mandando arrumar vinho para vocês. Fez isso? Falou no ouvido do filho dela e falou: está faltando vinho. Então hoje eu queria pedir a Nossa Senhora que olhasse para a vida de cada um de nós aqui. Ela como mãe. Os olhos que mais parecem com os olhos de Deus são os olhos de uma mãe. Você esconde o que para uma mãe? Nada. Finge que esconde. Mas mãe sabe de tudo. Então que ela olhe para cada um de nós aqui hoje, como mãe. Sabe quando uma mãe olha para um filho assim, de ponta a ponta? Fala com ele: ela precisa dessa graça. Ela precisa dessa graça. São as graças espirituais que a gente não sabe que precisa. Eu quero ser consagrada, Senhora. Eu quero que a Senhora seja minha mestra. Eu quero que a Senhora me ensine o caminho. Me ensina o caminho. Me ajuda a ser fiel a Jesus. Me ajuda a dizer sim, mesmo quando tudo está muito difícil. Mesmo quando a dor é muito grande. E eu falava com as mães lá no CTI sempre, porque lá no hospital eu chamava, quando os meninos pioravam, a gente ligava para as mães, quando elas não queriam ficar lá, independente do horário, para elas voltarem para o hospital, porque eu fazia com que todos morressem no colo das mães. E se a mãe não dava conta, morria no meu, no colo de alguém. E a gente sempre cantava para a criança, quando a gente já conhecia a criança, que tinha uma música que ela gostava, a gente cantava para ela, porque anjo volta para casa cantando. Como a gente tem certeza que tem uma continuidade, falava: vá e não olhe para trás. O que te aguarda é escandaloso. Vá e não olhe. Morrer é lucro, os que creem, não é? Que a nossa vida é Jesus. Então, quando eu punha aqueles meninos no colo daquelas mães, era a imagem da Pietá. E eu as mães falavam: doutora Filó, por que eu estou dando conta? E algumas ficaram de pé. Eu falava: porque Maria é a única mulher que conhece a sua dor, que ela teve um filho inocente no colo. Ela conhece. E somente ela pode te dar a graça necessária para que você permaneça de pé e continue andando depois de entregar seu filho para Deus. Porque você tem um marido, tem outros filhos, tem que continuar andando e sua missão não encerrou. Então é ela que vai te dar o sustento para continuar o caminho, continuando a dizer para ele: seja feita a vossa vontade. Há uns meses, deve ter uns 2 anos, um clientezinho meu que é um santo, né? Santo. Ele estava na casa da avó com a irmãzinha, estavam tomando banho de banheira. E a mãe virou para pegar uma toalha. No que ela virou para pegar a toalha,
O santo abriu a torneira de uma vez e veio um jato de água muito quente. A mais velha pulou da banheira, ele tentou sair, mas caiu e ele queimou muito feio. E ele ficou muito grave, né? Hoje ele está ótimo, com a graça de Deus, mas ele ficou muito grave. E no dia que ele estava pior, foi um sábado. Sábado é o sábado da espera, né, gente? E eu fui para o hospital para encontrar com eles, e ele teria que voltar ao bloco para debridar, estava de pneumonia, aquele dia cruel, tem sempre um dia cruel. E eu falei com ela, vamos rezar. Vamos rezar. Quando a ciência para, nós temos que rezar, né? E rezamos, falei com ela, quando a gente falar, seja feita a vossa vontade, se incline. E quando ela rezou, ela falou comigo, doutora Filó, nunca imaginei que era tão difícil dizer para ele, seja feita a vossa vontade. E se ele levar o meu menino, doutora Filó? Falei, ele não é seu. Ele não te pertence. Tudo é emprestado. Ô lição dura, eu amo, mas não possuo. Nada é meu. Tudo é de Deus. Mas se for da vontade de Deus, que agora ele vá, um dia ele te devolve. Mas vamos ter coragem de rezar e vamos inclinar e dizer, seja feita a vossa vontade. A gente fala chorando, mas a nossa vontade ele já sabe. Mas que seja feita a vontade de Deus. Felizmente a nossa vontade coincidiu com a dele, o menino está lá tocando terror na nossa cabeça. Está ótimo, de tocar terror. Mas o quanto que é difícil treinar isso. E ela aprendeu isso na marra. Então, por isso ela já fez o primeiro caminho. Fala, Senhora, olha para mim. Olha os obstáculos que me impedem de me entregar à Senhora. Como minha mestra, convidar a Senhora para ser minha orientadora espiritual. A minha mãe, aí a mestra que me ensina o caminho, fala, vai por aqui não, minha filha, vai. E eu posso falar com a senhora, mãe, pede o pai para mim aquele negócio que eu estou querendo. Se eu achar que vai ser bom, pede ele para mim. Ter essa confiança incondicional, entrega a casa de vocês, peça intercessão pelos problemas, pelos maridos, pela conversão, peça e ela dará. Peça e ela dará. Porque eu nunca vi ninguém como ela. Eu tenho mais um minuto para contar um caso? 5 para contar o último caso. Uma amiga minha rezava muito o terço comigo, e aí encontrou um rapaz e foram morar junto. 2 meninos que nasceram. Chamei ela, falei, amiga, está certo não, bem? Está certo não. Diante de Deus, está certo não. Nós temos que acertar a vida. Filó, mas meu marido é assim, a igreja está aqui, não passa nem no passeio. Não posso falar em oração lá em casa. Terço, misericórdia, nada pode ser dito. Ele é completamente ateu, é físico, então, ateu, Filó. Ah, nós vamos dar um jeito nele. Como que nós vamos dar um jeito nele? Nós vamos falar com a Nossa Senhora assim, tira Jesus do colo e vou te dar um outro menino. Põe esse menino no seu colo, pelo amor de Deus. Põe ele para mim aí, que eu não dou conta. Falei, você reza o terço escondido. Ao que trabalhar, você reza o terço. Lá no hospital, você arruma um canto, vai rezar seu terço. Porque ele não pode vir rezar na casa. Vamos entregar para Nossa Senhora. E na esquina da casa dela tinha uma igreja. Um dia ele chega do trabalho, como diz ela, foi parar lá no consultório, de tanto susto, acho que ela não conseguia conter nela. Ela falou, Filó, meu marido chegou, quando começou a conversar, quando eu olhei para a roupa dele, tinha um bottom de Nossa Senhora. Eu falei, eu fingi de morta, fingi que ele nasceu com aquele bottom, não toquei no assunto. E olhando para ele conversando, falou comigo assim, você sabia que tem uma igreja na esquina? Ela falou, tem. Tem hora que você tem que fazer de imbecil, né? Tem uma igreja, tem. Pois é, eu estive lá conversando com o padre, ela falou que não respirava. Ela falou, acabo de morrer aqui agora, e ele está precisando de ajuda num monte de coisa, já escrevi, nós dois vamos ajudar. Hein? Vamos ajudar, você arruma uma hora. Ela falou, claro, eu não podia nem negar nada. E eu sei que eu só fui batizado, nós conversamos muito, ele vai me crismar, vai me dar umas orientações aqui em casa, me dar um curso, e eu vou consagrar a Nossa Senhora. Ela falou, como é que é? Eu vou consagrar ela. Ela falou, não, que beleza, também vou, né? Porque essas alturas vai a casa. E que domingo de manhã ele era o primeiro a falar a missa. Ela falava com assim, pelo amor de Deus, vocês atrasar 1 minuto, eu mato vocês, porque seu pai está no empenho, vamos embora. Vai sem comer, vai do jeito que tiver, mas vamos embora.
Todos os casos que vocês acharem impossíveis, tudo que vocês acharem, que eu posso contar para vocês, uns 100 milhões de casos, marido assinando separação, e a mulher, o que eu faço, doutora Filó? 2 meninos pequenos, joelho e reza, diante de uma imagem de Nossa Senhora dentro dessa casa, não é possível que não tenha uma imagem, vai rezar o terço, mas não vai ter jeito, doutora Filó, agora ele já trouxe o advogado. Falei, continua rezando, a nossa advogada é outra, a advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nós vão ver aí, continua rezando, continua. Filó, ele esteve aqui, falei, fica linda, elegante, fina, maquiada, e deixa ele entrar, não briga, e vai levar o advogado, fina, com classe, oferece um café, não envenenado, um cafezinho, lindo, fina, e não discute. Se ele falar, eu quero isso, eu quero aquilo, não vou pagar nada, você não depende dele, você tem braço e perna, seja fina. A nossa advogada nossa é outra, assina o que ele falar. Eu não vou dar conta, vai dar conta, engole o orgulho, assina e reza, só reza, porque senão não vai dar certo. Claro que vai, já separou. Não sei, ô minha filha, você não conhece Nossa Senhora, não, larga para lá. Mas assina, faz o que ele está mandando. Foi lá, assinaram, saiu, passou umas horas, telefonou, falou, não posso viver isso, eu não dou conta. Voltou para casa, carregava os meninos no colo para ir para a igreja, foi cantar na igreja. Porque Nossa Senhora, quando pega um, ela pega de jeito, né? Ela pega de jeito. Ele passa a rezar mais do que vocês. Verdade? Vocês estão achando que vocês estão brincando com quem? Com ela, que é Senhora do Universo. Então, quando eu estou aqui para falar para vocês de Maria, ela é uma das palestras mais difíceis para mim, porque ela me emociona profundamente. Sim. Como que uma menina falou sim a Deus. Como que ela se tornou mãe de uma humanidade e que hoje ela cuida da salvação de cada um de nós. Maria tem uma missão imensa em colocar todos nós no céu. A gente precisa facilitar alguma coisa para a mãe. Rezem o terço, se consagre a ela, peça a ela a graça de fazer aquilo que ele mandar, porque a Nossa Senhora só vai ter sossego, igual toda mãe tem, quando põe os filhos dentro de casa e fecha a porta. Nossa Senhora só vai conseguir descansar quando ela colocar todos os filhos, chegar diante do Pai e falar, seus filhos estão aqui. E ela fecha o céu.